Oi gente, como é que vocês estão? Então, hoje eu estou vindo aqui para falar com vocês um pouco sobre servidores, tá? Vou falar um pouco sobre o que é um servidor, a diferença de um servidor para um sigilo, por que fazer um servidor, quais cuidados você tem que ter. Na verdade, eu vou me esforçar para falar tudo que eu posso sobre servidores num nível histórico e de definição, para que vocês não se embaralhem, né, no momento de fazer um sigilo ou um servidor, tá? Mas antes, só falando com vocês que eu dou instruções mágicas e eu também dou instruções de tarô e também faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético. E caso você que está vendo esse vídeo, você é surdo, saiba que nós temos intérpretes de Libras para fazer interpretações simultâneas caso você se interesse pela tiragem de tarô. Então é isso, se você também conhece alguém que é surdo e tem interesse em se consultar com tarô, você pode estar passando para ela esse vídeo ou passando para ela meu contato, alguma das minhas redes sociais, que a gente vai trocar uma ideia e a gente vai definir tudo certinho, porque hoje nós já temos quem fazer toda a tradução, tá? Agora vamos falar de servidores. A partir da história, para que vocês entendam que isso é algo muito comum, tá? Muitas religiões possuem isso. Na antiguidade, na verdade eu não vou me ater em nada em datas, mas sim aos fatos, existia uma galera lá naquelas regiões árabes ali, subsaarianas, que eram os hebreus, né? Os hebreus, eles tinham, né, um sistema de comunicação que era o hebraico, e através do hebraico se desenvolveu um sistema místico religioso chamado Cabala. Através da Cabala era entendido que todas as letras, através do seu som, através do seu valor numérico e através do seu formato, tinham um sentido mágico, onde manifestaria algo, porque a Cabala em si, enquanto linguagem, seria não só a comunicação de um homem com o outro, mas a comunicação do homem com Deus e de Deus com o homem, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a Cabala em si, ela pauta esse sistema de comunicação. Então, se torna um símbolo que, independente da sua utilização, ele é mágico, porque a todo momento Deus fala, correto? Deus se comunica através de qualquer coisa, é um cara que está em tudo, né? É onipresente. Então, o hebreu ele acreditava nisso. E aí, ele desenvolveu um sistema de um ser chamado Golem. Agora, eu não tenho certeza se a palavra Golem ela é uma palavra hebraica ou se ela foi depois adquirida através de uma outra cultura e juntada a esse sistema de magia. Mas o Golem em si, ele era uma estátua de barro, onde você escrevia algumas palavras ali, algumas invocações, e colocava dentro da boca dele, e aí colocando dentro da boca desse golem, Deus daria vida a ele, a partir do barro, como Deus fez conosco, né? Deus nos fez do barro, e a partir do barro, ele soprou o sopro de vida. O sopro de vida seria a cabala nesse golem. Então você jogaria dentro da boca dele, e isso daria vida a ele. E a partir dessa vida que você daria a ele, ele faria as coisas que você pede. Tem um filme muito bom, antiguíssimo, chamado Der Golem. Eu acredito que seja essa pronúncia, não sou bom no alemão, mas é um filme alemão. E esse filme fala sobre um cara que faz um golem, acho que para proteger um reino, alguma coisa assim, mas é um golem feito já num período medieval. Então é legal, é um filme, se não me engano, é um filme mudo. Também não tenho certeza, que faz muito tempo que eu não esbarro nesse filme. E aí, bom, tem esse golem, mas a gente também tem, por exemplo, outras pessoas fazendo isso através de familiares, né? A gente vai ver isso muito na magia medieval, onde, né, a galera que vivia ali nos pagos, né, no campo, nos pântanos, né, e nos locais mais afastados das florestas no período medieval, eles atribuíam espíritos, né, eles pegavam espíritos da natureza, espíritos do céu, espíritos do inferno, seja de onde fossem as suas preferências, e eles pegavam e colocavam esses espíritos dentro de animais. Algumas pessoas acreditavam que os animais que chegavam até elas já chegavam com esses espíritos, e a partir disso esses animais participavam de seus rituais, não em sacrifício, tá? Eu nunca li sobre um servo, né, sobre um familiar que foi morto, né, que foi assassinado para um ritual. Isso eu nunca li, tá? Então, até o momento, o que eu acredito é que eles participavam, né, de certos rituais, e participando desses rituais, eles colaboravam, já que eles tinham a presença desses espíritos mágicos. Outras pessoas pegavam gatos, cachorros, pombos, morcegos, né, e outros animais da natureza ligados à intenção que
o operador da magia estava intencionando, e aí eles atribuíam espíritos, né, e colocavam espíritos nesses animais para que esses espíritos pudessem, a partir da carne, atuar na matéria. Então eles pegavam os espíritos de um plano etérico, jogavam dentro de um corpo, porque o corpo, sendo feito de carne, ele conseguiria atuar na matéria, né? Porque para tocar na madeira, você precisa ser tão sólido quanto ela, dentro desse pensamento mágico. E aí logo após isso, né, a gente anda um pouco mais na história e a gente vê o Austin Osman Spare, de quem eu falei no vídeo sobre sigilos, onde ele criava, né, esses servos, né, esses familiares. E aí ele criava, na verdade, a partir de símbolos. O Spare acreditava, né, que tudo aquilo que o homem criava tinha um espírito. Foi inclusive o que deu um pouco de origem ao pensamento do Kenneth Grant a respeito desses espíritos, né, de todas as criações do homem. Então o Spare, acreditando que toda a criação do homem é uma criação da natureza, porque o homem é uma criação da natureza, tudo aquilo que o homem cria tem espírito. Então o Spare, ao invés de atribuir espíritos a animais, até porque o Spare ele era vegano por trauma e não por preferência, o Spare cresceu numa área muito esquisita, onde tinha muito açougue e os animais eram tratados de uma forma muito esquisita. Então o Spare ele criava através de desenhos seres, né? E esses seres, sendo criações dele, tinham espíritos porque ele era uma parte da natureza. E se ele tem um espírito que a natureza deu, por consequência, a natureza sendo um espírito também faz com que aquilo que ele crie ganhe um espírito. E aí ele criava esses servos. Inclusive ele tem um baralho chamado Arena de Anon, muito parecido com o baralho dos 40 servidores. Inclusive eu acredito que foi daí que veio. Não acredito que o Tommy Kelly foi iluminado. Eu acredito realmente que essa é uma extensão da Arena de Anon, só que por muito tempo ninguém tocou no assunto da Arena de Anon, e ele falou, vou lá, vou fazer, e é isso aí. Sem tirar a validade, tá? Funciona, vai lá e continua usando. Mas existiu antes disso a Arena de Anon. Nessa Arena de Anon, né, existiam várias cartas, onde cada carta tinha um espírito, e cada espírito comunicava uma coisa, porque cada um tinha uma função. Então, no nível divinatório, a combinação daqueles seres contava uma história que respondia uma pergunta ou falava sobre algo. E num nível mágico, você utilizava aquele ser que foi criado para fazer algo para você. O que me faz já ter que puxar o assunto de qual é a diferença entre um servidor e um sigilo. O sigilo nós sabemos que é um símbolo que comunica uma mensagem, né? Por exemplo, o sigilo ele é um símbolo que pode fazer você ter ânimo para ir para a academia. Então você bota, tenho ânimo para ir para a academia, e com base nessa frase você cria o seu sigilo e você conquista o ânimo para ir para a academia. O servidor ele tem uma função diferenciada. O servidor ele é o personagem, ele é a personificação da sua intenção de ir para a academia através da mensagem: organizo minha rotina e os acontecimentos ao redor da minha rotina para, através disso, conseguir ir para a academia sem que nada me atrapalhe. E aí você vai, cria um símbolo, e aquele símbolo sintetiza esse ser que vai fazer a organização dos acontecimentos ao seu redor. Então, o servidor ele atua também ele atua tanto em terceiros quanto pessoalmente, de uma forma mais organizacional, onde ele atua como um produtor do show da sua vida. E o sigilo não, o sigilo na verdade ele dá a intenção ao personagem que você é nesse grande show. Então essa é a grande diferença. E aí vamos falar agora de servidor. O que é em si o servidor, né? O servidor nada mais é do que a personificação de uma intenção. E essa intenção sendo personificada, ela tem todo um modus operandi autônomo, onde você entrega para ela toda a intenção e todo o modus operandi, e ele segue fazendo esse trabalho para você. O servo astral ou servidor astral, ele tem essa função. Ele é um construto mental autônomo que trabalha para você. Como um anjo da guarda, né? Você pode fazer um sigilo de proteção, e esse sigilo de proteção faz com que você não passe por problemas, né? E aí, por exemplo, eu quero um sigilo que me proteja de assaltos. E aí, na verdade, você pode pegar um ônibus, assaltarem o ônibus e você não ser roubado. Agora, eu acredito que um servidor
que te proteja, ele vai fazer com que aquele ônibus não seja assaltado, porque ele vai atuar nos assaltantes para que esses assaltantes ou se fodam muito ou assaltem outro ônibus. Vai depender de como você vai botar ele para trabalhar. Então, inclusive, é por isso que um servidor precisa ser muito bem escrito. Um sigilo também. Na nossa oficina de de sigilos, teve uma menina que escreveu que ela queria acordar antes das 7. E aí ela só escreveu isso e não designou como ela gostaria que fosse acordada antes das 7. E aí ela acordou de um jeito muito esquisito. Se você quer fazer um servidor, ele precisa ser muito bem escrito, porque um servidor, ele é um funcionário que trabalha para você dentro de um contrato muito específico. E como ele trabalha dentro de um contrato muito específico, você precisa saber de uma coisa, meu camarada, que ele vai fazer somente o que está escrito no papel. É como um grande advogado. Pense que ele é um funcionário que trabalha para você e que estudou direito e que só vai fazer o que está escrito, porque ele sabe que se ele fizer o que está escrito, você não pode cobrar nada além disso. Então é isso que um servidor faz, né? Um servidor, ele trabalha de acordo com tudo aquilo que está escrito. Um sigilo é uma ação mais objetiva, tá? E aí, dentro disso, a gente tem toda a construção de um contrato. Um servidor, ele precisa de um contrato, porque ele precisa de um roteiro de trabalho. Esse roteiro de trabalho, né, e esse contrato precisa dizer que ele tem que ter como se alimentar, porque como ele é uma parte da sua consciência, a sua consciência se desgasta. E aí você precisa, por exemplo, para renovar sua consciência, você precisa dormir um pouco, você precisa comer coisas boas, você precisa se hidratar, você precisa passar por situações pouco estressantes, ou pelo menos evitar situações estressantes. E o servidor é a mesma coisa. Ele sendo uma extensão de você que trabalha onde a sua atenção não está focada, ele se torna uma pessoa um tanto independente, não muito, mas um pouco independente de você, mas que ainda precisa se alimentar, que precisa comer, e um servidor não tem como fazer um café e comprar um pão na padaria. Então você tem que desenvolver também técnicas de alimentação, técnicas de ativação, e quando ele acaba o serviço dele, você precisa bani-lo. Então ele também tem uma técnica de banimento, a menos que no contrato esteja escrito: ao final de seu serviço, o servidor é automaticamente banido, mas isso também precisa estar escrito, tá bem? Então é isso, em tese, esse é o servidor. Eu quero saber muito o que vocês acham de servidor, o que vocês acham que é, ou o que vocês achavam que era a partir de tudo isso, tá bem? Então, é isso a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e cuidado com ele. Tem um filho da puta de um político falando aqui.